Fala galera, beleza? Eu sou o Udine, vocês estão no Bora Mundo e vamos continuar a playlist de filosofia finalmente, tá certo? Bom, até aqui a gente vem fazendo o que nos vídeos de filosofia? Deixar bem claro para quem estiver assistindo esse vídeo é que nós estamos usando o livro Filosofando, tá certo? Então nós estamos falando de alguns conceitos, algumas ideias interessantes que permeiam a filosofia, tá? E agora nós estamos falando sobre a cultura e humanização. Eu não sei se eu vou achar, mas se eu achar, aqui no link da descrição vai ter esse livro. Eu acho que tem ele sim, para você comprar lá na Amazon, tá? Se você ficou afim desse livro, eu indico esse livro para você, principalmente Introdução à Filosofia, se você quer entender alguns conceitos básicos, algumas ideias básicas, e é bastante coisa. Não pense que o básico é pouquinha coisa, tá? Essas ideias vão te fazer pensar e mudar sua forma de ver com certeza o mundo, tá? Então vê aqui na descrição, se tiver um link, é o link desse livro, clique, dá uma olhadinha lá, clica no valor, e assim você me ajuda aqui no canal comprando as coisas pela Amazon, aqui pelo link. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre cultura e humanização. O que nós falamos no vídeo anterior? Nós falamos sobre o trabalho, tá certo? Nós falamos sobre a visão do trabalho, o que nós entendemos como trabalho, e agora nós vamos falar sobre a cultura e a humanização. O que tem a ver a cultura com a humanização e a humanização com a cultura? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o homem, diferente do animal, tá certo? Ele consegue construir, ele consegue se comunicar com o mundo e ter contato com o mundo através de símbolos, tá? Ele cria formas de contato, símbolos, e ele constrói e destrói, modifica a forma do mundo. Essa é uma das grandes diferenças do homem para o animal. O animal ele costuma sempre viver, reproduzir e se desenvolver sempre da mesma forma. Ele não evolui como o homem, né? A gente vê pela tecnologia que o homem foi evoluindo, né? O homem consegue manipular a tal modo que as coisas vão se desenvolvendo e progressivamente. Então, uma coisa interessante é que o homem ele produz um mundo que não é natural. Não é um mundo posto por seja lá quem for. Não é um mundo que já está aqui. O homem, ele produz um mundo que vai vir a ser o mundo do homem, que não é um mundo natural. E o que é esse mundo que não é natural? O que é toda essa construção? Toda essa construção, ela é a cultura, tá certo? E é o seguinte, a cultura, ela é simplesmente tudo o que o homem constrói, o que o homem produz, tá certo? Porque isso são coisas que são parte e resultado da sua experiência no mundo, da sua transformação do mundo. E é interessante que enquanto o homem transforma um mundo, ele é transformado por esse mundo que ele está criando, né? Então, por exemplo, o homem criou o computador e o computador mudou a forma do homem viver a partir daquele momento. Então é interessante que é um processo de autodesenvolvimento, né? Então, o que é cultura? Para a gente entrar no tema cultura e humanização. A cultura é o que essa humanização vai produzir. Por quê? Porque diferente dos animais, ela consegue produzir, desenvolver e criar. Então isso nós chamamos de cultura, de uma forma geral, tá certo? Outra coisa interessante que a gente tem que entender sobre a questão, a palavra cultura, é que ela é usada de várias formas, assim como muitas palavras. Então, a gente conhece a cultura da terra, né? A gente conhece as frases sobre aquele homem, aquele homem é um homem de cultura, aquele homem letrado, né? Então, existem várias formas. Agora, o que é essa cultura de forma geral? É essa construção que o homem causa, que o homem faz, essa construção que vai surgir da dinâmica do homem com o mundo, tá certo? Tem um filósofo interessante que eu não sei falar o nome dele direito, é o Gunsdorf, alguma coisa assim, Gunsdorf. E ele tem uma ideia muito interessante, ele é um filósofo contemporâneo, e ele tem um posicionamento muito interessante sobre essa ideia do que é o homem e a relação do homem com a cultura, tá certo? É o seguinte, ele tem uma frase que é assim, ó: o homem não é o que é, mas é o que não é. Parece muito doido, né? O homem não é o que ele é, mas o que ele não é. E o que esse cara tá querendo dizer? É muito interessante, que parece uma viagem, mas o que ele está dizendo é bem pontual. E na verdade é muito óbvio, né?
primeira coisa interessante é que o homem ele não é mais caracterizado por modelos antecedentes, né? Tipo assim, o homem de hoje não pode ser julgado por causa do homem de ontem, porque o homem ele está em constante transformação e movimento, né? Então o homem já não pode ser mais o homem que você viu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, porque para ele não tem como você comparar esse homem com outro homem. O homem vai evoluindo a cada dia, a cada semana, a cada passo tecnológico, científico. Então, o homem não é o modelo que o antecede, que está antes desse homem que você está vendo, tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa interessante na filosofia dele, que vai falar sobre isso pra gente, é que o homem não é mais o que as circunstâncias fazem dele ou vão fazer dele, né? O homem não é um produto das circunstâncias, certo? Porque as circunstâncias agora não molda mais o homem de uma forma definitiva, não molda mais o homem de uma forma pontual. O homem ele se reinventa independente das circunstâncias, né? Isso é muito interessante. E para que ele coloca esses posicionamentos, né? Para definir o seguinte, o que é agora? A gente viu o que não é. Então, o que esse homem é, né? Para esse processo de cultura, para esse filósofo? Ele fala que o homem ele é o lançar-se no futuro, né? Como assim o lançar-se no futuro? Quando a gente fala de o homem é o lançar-se no futuro, é que o homem ele é o agora e o daqui para frente, ele não é nunca o passado, né? O homem ele é um processo de desenvolvimento. Ele inclusive chega a ser, se a gente pensar dessa forma, que o homem ele nunca está estável, a gente não tem como comparar, a gente não tem como falar assim, não, o homem ele tá igual a 10 anos atrás, ele não tá, ele mudou. Todas as circunstâncias que tentaram mudar o homem, antigamente que moldava o homem, hoje o homem ele transita entre essas circunstâncias, ele rejeita algumas, ele se transforma e ele transita entre toda essa modificação, entre toda essa energia do mundo, toda essa transformação, toda essa mecânica, né? E aí tem outra coisa interessante que ele vai falar, que daqui a pouco vocês vão entender com mais clareza, que ele vai falar o seguinte, né? Que esse homem que se lança ao futuro, ele se lança ao futuro, e esse é o homem, porque na concepção desse filósofo, não existe um caminho feito, né? E não existe um caminho a fazer, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o homem não tem mais aquela estabilidade, aquela base fixa, da qual você pode olhar e tentar definir o que é o homem. O que ele está querendo dizer aqui é simples. Olha, não tem como definir o homem, porque o homem, a todo momento, ele se reinventa. A todo momento, ele agrega coisas a ele, e a todo momento, essas coisas que ele agregou, modifica, né? Porque uma coisa interessante é que, olha só o que é a cultura. A própria cultura é algo que muda diariamente. Como é que o homem se relaciona com o mundo? Com os símbolos, né? Ele vai criando símbolos. Esse conjunto de símbolos, esse monte de símbolos que ele cria para se comunicar com o mundo, a gente chama de cultura. Só que toda hora ele está mudando esses símbolos, toda hora ele está construindo símbolos diferentes. O que ele debatia 200 anos atrás pode ser que hoje ninguém leve em consideração, não faz diferença nenhuma, certo? O que era tecnologia e ciência 100 anos atrás e era uma coisa que talvez mudaria o mundo, hoje em dia ninguém nem usa, não quer nem saber, porque a tecnologia passou por transformações que às vezes ela nem está continuando a tecnologia antiga. Ela simplesmente deu um salto, se desligou com a tecnologia antiga. Então, quer dizer, o homem é um ser que está em uma transição onde a gente não consegue definir especificamente o que é o homem. A definição que você faz de homem hoje não é a definição que você faz de homem amanhã. E isso tem a ver com a cultura. Porque o que você definir de cultura hoje não é a cultura amanhã. A única coisa que nós sabemos é que o homem produz. Só que o homem produz uma quantidade e uma qualidade de coisas que faz com que a gente não consiga medir essas coisas, né? Isso faz com que a gente entenda que a relação do homem com a cultura é importante e é vital e não tem como separar os dois. Enquanto o homem vai evoluindo, enquanto o homem vai se desenvolvendo, a cultura que ele vai criar vai evoluindo e vai se desenvolvendo. E essa cultura vai mudando esse homem também, certo? E aí, como definição final, ele dá uma pontuação, o texto que é:
O homem produz a sua história. O que é o homem? O homem, hoje, ele é aquele que produz a sua própria história. Ele não está mais preso nas amarras do passado. E essa é a relação do homem, a cultura e a humanização. Essa transformação de um pelo outro, né? Numa roda infinita. O homem faz a cultura transforma o homem, que faz mais cultura, que transforma mais o homem, que faz cultura, e assim consecutivamente. E você percebe aí o porquê que esse filósofo contemporâneo, evita definir o que é o homem, porque o homem está em constante mudança, ele está em constante produção da sua própria história, certo? Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o textinho aqui, ponto 4, certo? Que nós vimos sobre o ponto que nós estamos falando sobre cultura, né? E agora estamos falando sobre cultura e humanização. Fique atento, no próximo texto a gente vai falar sobre a comunidade dos homens. Esse texto é muito interessante, inclusive ele é um pouquinho maior. E vai falar sobre o que é. Quando a gente olha para os homens em comunidade, o que é essa comunidade dos homens? É uma coisa meio antropológica, é bem interessante. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, para ajudar o canal, faça suas compras pelo link da Amazon que está aqui na descrição, certo? Dá para você comprar qualquer coisa, clica no link e vai lá dar uma volta. E olha só que interessante, tá afim? Aqui no link vai ter esse livro, provavelmente, tá bom? Porque tem vezes que ele esgota, tá? Só que eu vou colocar a nova versão dele e eu vou ver se eu acho essa. Galera, existem duas versões. A nova, que tá um preço assim, que se você puder pagar, pague. Deve estar mais de R$100, tá? E tem a versão mais antiga que tá mais barata. A versão nova é muito melhor, muito melhor, muito melhor, muito melhor, com mais conteúdo, tá certo? E tá atualizada, com conceitos atualizados e tudo mais. Então, se você puder comprar, se você é um estudante, independente se você é de filosofia, história, se você quer saber sobre conceitos, melhorar sua capacidade de pensar, vai lá e compra esse livro que compensa. Dá uma olhadinha aqui no link, clica, vê as características, quantidade de página. Se você curtir, compra e é nóis, tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários se te ajudou, certo? Valeu, até o próximo vídeo e até mais.